Nesse vídeo, pessoal, vamos conversar sobre os judeus no mundo islâmico. Como eram tratados? As relações eram pacíficas ou não? E esses, pessoal, são os temas do vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Juliane, você está no canal Vai e Veja e eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se inscreva nesse canal, veja a nossa playlist História Judaica, tá certo? Deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, tudo isso aí que vocês já sabem. Quem quiser contribuir financeiramente com o canal, a chave Pix está aqui, eu agradeço profundamente, tá bom? Então, pessoal, tem outros vídeos aqui no canal sobre os judeus no mundo islâmico, ok? Eles não são vídeos sequenciais, mas eu sugiro que vocês assistam também, ok? Porque eu não vou ficar repetindo tudo que eu já falei em outros vídeos, porque fica muito chato para quem assiste tudo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar com a explicação do historiador Leon Poliakov. Assim, portanto, a tradicional hierarquização entre muçulmanos dominadores e infiéis subjugados contribui muito para a implacável hostilidade árabe contra o Estado judeu. Ou seja, pessoal, a posição que os judeus e os cristãos tinham nos países islâmicos era uma posição subalterna, certo? Os judeus e os cristãos eram proibidos de andarem a cavalo, tinham que andar em asno, abrir espaço para uma criança, até para uma criança muçulmana passar, levavam pedradas, tinham que ficar quietos, houve massacres, conversões forçadas e tal. Então, pessoal, como dito, era uma posição subalterna. Aí esses infiéis judeus subalternos formaram um estado no meio do Oriente Médio, em uma terra que já tinha pertencido ao Império Turco Otomano, certo? Então, e esse, pessoal, a meu ver, e na opinião de vários historiadores, é o grande problema para a obtenção do reconhecimento do Estado de Israel pelas lideranças árabes e muçulmanas. Tudo bem? Eu acho que eu falei em outros vídeos, mas isso aqui eu vou repetir. O antissemitismo cristão, ele se baseava no ódio e no medo dos judeus. O antissemitismo no mundo islâmico e árabe se baseava no desprezo, tá? Então, havia muitos xingamentos, ainda há. Por exemplo, os judeus eram chamados de macacos, os cristãos de porcos, e às vezes os judeus também eram chamados de porcos, ok? Então, quem fala que os judeus e os cristãos, enfim, no mundo árabe islâmico viviam muito bem e tal, essa informação não é corroborada pelos historiadores, tá? E novamente, pessoal, se a gente for comparar os judeus que viviam nos países árabes e islâmicos com os judeus que viviam nos guetos da Europa e na Rússia czarista, de fato, os judeus viviam melhor nos países árabes e muçulmanos. Mas isso não significa que não havia conflitos. Tudo bem? Então vamos lá. No começo da sua trajetória como soberano de Medina, o profeta Maomé entrou em conflito com 3 tribos judaicas lá estabelecidas. Todas foram subjugadas. E concedeu-se a 2 o direito de optar entre a conversão e o exílio, impondo-se à terceira a alternativa de conversão ou morte. Nas sociedades muçulmanas, judeus e cristãos, considerados povos do livro, não estavam sujeitos a conversões forçadas. Eles tinham o status de dhimis, ou seja, de protegidos, sendo obrigados a pagar altos tributos aos, entre aspas aqui, verdadeiros fiéis. E aí, pessoal, como dito, os judeus e os cristãos pagavam altíssimos impostos. Então, para vocês terem uma ideia, o príncipe francês Raimundo de Toulouse estava peregrinando a Terra Santa e não tinha dinheiro para pagar o imposto, que segundo ele era exorbitante. Por conta disso, Raimundo de Toulouse teve um olho arrancado. Consta que ele ficava andando com esse olho no bolso para lembrar seu ódio e seu desejo de acabar com o Islã e tal. Então, pessoal, esses impostos, como dito, eram altos
e quem não pagasse estava sujeito a esse tipo de coisa. No século XVII, começou uma onda de conversões forçadas ao islamismo na Pérsia, atual Irã. E os cidadãos foram contra, porque iria cair a arrecadação do imposto, tá? E a conversão forçada dos judeus, por exemplo, não teria nenhum valor. Aí olha só o que o viajante francês Jean Thévenot relatou. Achavam que por mais profissões de fé do maometanismo que eles fizessem da boca para fora, ainda praticariam o judaísmo. Portanto, era necessário fazê-los sofrer para que fossem novamente maus judeus, já que não se podia fazer deles bons muçulmanos. E aí, pessoal, Leon Poliakov fala que no decorrer dos séculos, no Marrocos, Pérsia, Síria, em vários outros lugares, acontecia dos judeus serem massacrados, mortos, convertidos à força, obrigados a usar a estrela amarela da sua rodela, que foi uma invenção muçulmana, tá? Para os islâmicos, os judeus e os cristãos eram pessoas às quais foi oferecida a verdade de Deus em sua forma perfeita e final, e eles não aceitaram. Olha só novamente o que diz o historiador Leon Poliakov. Muito esquematicamente, o grupo judeus mais cristãos, permanentemente humilhado, ocasionalmente massacrado, conheceu a mesma condição entre os muçulmanos que o grupo judeus entre os cristãos, com a diferença essencial de que na terra do Islã, os judeus menos numerosos que os cristãos submetidos não tiveram o desastroso privilégio de serem os únicos bodes expiatórios. Então, pessoal, uma passagem muito citada do Corão fala o seguinte: ó vós que credes, não tomeis os judeus nem os cristãos como amigos, aliados, tá? Uns são amigos dos outros, e quem dentre vós o tomar como amigos, se tornará um deles. Olha outro trecho do Corão bastante conhecido. Lutai contra os que não creem em Deus ou no juízo final. Os que não proíbem o que Deus e seu profeta proibiram, ou que não praticam a verdadeira religião. Entre aqueles que receberam o livro sagrado, até que paguem a jizra, a captação com suas próprias mãos, até que sejam humilhados. Jizra, a princípio, não era considerada só um imposto, era também uma expressão simbólica de subordinação. O Corão e a tradição utilizam frequentemente a palavra jum, ou dila, que significa degradação ou humilhação, para indicar o status a que Deus reduzira aqueles que rejeitavam as palavras do profeta Maomé. Eles foram destinados à humilhação e ao infortúnio. Atraíram sobre si a cólera de Deus, e isso porque insistiam em negar os sinais de Deus e em matar seus profetas injustamente, e porque desobedeceram e se tornaram transgressores. Em certos períodos, os dhimes estiveram ligados a profissões que os muçulmanos não queriam. Então, os judeus e os cristãos estiveram bem representados no comércio e em profissões consideradas sujas, como, por exemplo, limpezas de fossas sanitárias, curtidores, em alguns lugares açougueiros e até carrascos. Em poucos casos, os dhimes foram empregados na burocracia estatal e alguns judeus se tornaram políticos e tal. Foram casos raros, ok? Um viajante cristão, Lord Curzon, que escreveu o livro Pérsia e a Questão Persa, falou o seguinte: em todos os países muçulmanos do Oriente, essas pessoas infelizes têm sido submetidas à perseguição, e o costume já ensinou a elas próprias e a todo mundo a encará-la como sua sina normal. Compelidas em geral a viver segregadas num gueto ou em bairros separados nas cidades desde tempos imemoriais, sofrem restrições quanto à ocupação, vestuário e hábitos que as estigmatizam como párias em relação aos outros membros da sociedade. Então, pessoal, na Pérsia, atual Irã, em dia de chuva, os judeus não podiam sair às ruas, porque se a chuva batesse num corpo de um infiel, as suas impurezas poderiam atingir os muçulmanos xiitas. Então, isso era proibido, isso chegou a ser proibido. Tá ok? E aí, pessoal,
Esse mesmo viajante continua falando que havia judeus trabalhando como joalheiros e comerciantes. Esses estavam numa situação melhor. Também na fabricação de vinho, na música, eram dançarinos, varredores de rua e vendedores ambulantes. E aí, pessoal, nos próximos vídeos nós vamos conversar sobre os massacres que houve em relação à população judaica nos países árabes e islâmicos. E também vamos falar sobre a expulsão dos judeus desses países, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, publique nas suas redes sociais. Tudo é muito importante, tá bom? Abraço e até mais.